Em 1901, o neuropsiquiatra Alois Alzheimer conheceu Auguste Deter, uma mulher que apresentava perda de memória progressiva, alucinações, dificuldades para se concentrar e crises de choro por horas durante a noite. O caso passou então a ser estudado pelo médico alemão que, após a morte de Deter, realizou a autópsia da paciente e encontrou anomalias em seu cérebro. O córtex cerebral atrófico, ou seja, estava mais fino que o normal. O acúmulo de placas e neurofilamentos foram fundamentais para a classificação da doença. 6 meses depois da morte de Auguste, o neuropsiquiatra apresentou durante uma conferência na Alemanha a descrição da demência que viria a ser chamada de mal de Alzheimer alguns anos depois por seu assistente de pesquisa, Emil Kraepelin. Alois Alzheimer morreu em 1915, aos 51 anos, sem imaginar que a doença viria a afetar milhões de pessoas em todo o mundo. No check-up de hoje, o Dr. Cláudio Lotenberg recebe a neurologista Poliana Pisa, gerente médica do programa de neurologia do Hospital Albert Einstein. Quais os fatores de risco? Quais as características diferenciam os estágios da doença e quais são os medicamentos utilizados no tratamento? Fique ligado, o check-up já está no ar. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. O check-up de hoje fala a respeito de Alzheimer, uma doença que cada vez mais chama a atenção de todos nós, brasileiros e não brasileiros. E para conversar sobre isso, nós recebemos no dia de hoje a doutora Poliana Pisa. Poliana, que é médica neurologista, gerente do Departamento de Neurologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Mestre, doutora, com pós-graduação em Harvard, ela com certeza vai nos encanar sobre um assunto que nos é absolutamente fundamental. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 2,7 milhões de pessoas no Brasil com 60 anos ou mais vivem com demência. Deste total, 1,2 milhão são diagnosticadas com Alzheimer. Em todo o mundo, este número chega a 50 milhões, podendo alcançar a marca de 74 milhões em 2030 e 131 milhões em 2050, segundo as estimativas da Alzheimer's Disease International. Como você pode descrever os sinais, os sintomas do Alzheimer e como diferenciá-lo de outros tipos de demência? É muito importante conversar sobre isso porque o Alzheimer ele não é a única demência, né? Ela é a mais falada, ela é a mais comum. No nosso país, em que a gente tem vários desafios da parte de prevenção e manutenção do acompanhamento das doenças cerebrovasculares, ela não é a única que tem grande número, né? As demências cerebrovasculares também são altas no Brasil. Mas diferenciar uma da outra é muito importante em relação à parte clínica. A gente fala muito de memória, né? Isso é o que chama mais a atenção das pessoas, mas a memória é uma das esferas da cognição. Então, os sintomas iniciais não necessariamente estão relacionados à memória. Eles podem estar relacionados a planejamento, principalmente planejamento executivo, a pessoa conseguir fazer da agenda dela uma rotina que tenha sentido, então ela começa a se atrapalhar com essa possibilidade, ela pode se atrapalhar na localização, então ela não tem mais aquele domínio sobre caminhos, lugares que ela costumava frequentar e para aqueles lugares de forma automática, como acontecia anteriormente. E é claro, a parte da memória, principalmente aquela memória mais recente. É muito fácil a gente resgatar a memória antiga porque ela já está armazenada, ela já está no lugar dela que foi adquirido há bastante tempo. O cérebro é um hardware, né? Então ele tem um espaço a ser ocupado e com o passar do tempo esse espaço diminui. Eu resgato aquilo que já ocupou, mas para achar um lugarzinho para ocupar novamente é um desafio, principalmente para quem tem o Alzheimer. Então a memória recente, a localização, a linguagem começa a dificultar achar nomes, lembrar de nomes que a gente tinha facilidade, então a fluência da fala ela fica menor e o comportamento. O Alzheimer tem uma relação grande com o comportamento. Não é a única demência em que o comportamento está presente, a demência frontotemporal, o comportamento tem um pioneirismo grande, até maior que o Alzheimer, mas é muito comum no início do Alzheimer as pessoas terem alguma coisa persecutória. Mexeram nas minhas coisas, pessoas que já são conhecidas, foi lá, pegou alguma coisa minha, ter essa ideação mais de que estão mexendo nas coisas dele.
E inicialmente o paciente ele tem um insight de que aquilo está fora, que alguma coisa está errada, mas principalmente com uma reserva cognitiva grande, quando o paciente tem já uma facilidade, tem um nível escolar alto, ele vai driblando isso e fica difícil às vezes até no médico na primeira consulta perceber. E o Alzheimer tem várias fases? É possível que ele pare de progredir? Que ele pare de progredir é o nosso desejo principal, né? A gente tem tentado com as medicações e maneiras como a gente vai conversar, mas ele tem 3 fases principais. Ele tem uma fase que é uma fase leve, ele tem uma fase moderada e ele tem uma fase grave. O que diferencia essas 3 fases é o impacto que o Alzheimer traz no cotidiano da pessoa. Então, quanto mais impacto e quanto mais tira a dependência, maior é a gravidade ou ele passa para o estágio subsequente. Antes disso tudo acontecer, existe um marco importante, que é até importante a gente comentar para as pessoas, nem todas elas conhecem, que é o que a gente chama de CCL, que é o comprometimento cognitivo leve. Ele não é o Alzheimer, ele tem uma chance de não se tornar Alzheimer. Metade se torna e metade não. Esta fase do comprometimento cognitivo leve, lá atrás a gente não tratava, a gente observava. Hoje a gente começa a tratar nesta fase para que a gente tenha uma chance maior que não exista essa conversão. E quais são os tratamentos que nós dispomos? Qual é o arsenal, na verdade, que o médico tem para poder segurar o Alzheimer para que ele não possa progredir? A gente começou a ter um tratamento efetivo, né, que a gente começou a perceber uma modificação, mesmo que mínima, da doença, lá por volta de 1990, né, 91, 92, em que a gente aprovou uma medicação que altera, né, melhora a disponibilidade de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Então, a primeira gama de tratamento que teve uma efetividade maior, ela é uma medicação que inibe uma enzima chamada acetilcolinesterase. Inibindo essa enzima, ela aumenta a disposição desse neurotransmissor na fenda sináptica. Isso faz com que as ligações entre os neurônios, elas melhorem. Então, a partir desse momento, a gente começou a ter mais um crescimento nessa área. E vieram outras medicações desta família de inibir a acetilcolinesterase. Isso perdurou até 2021. Então, a gente teve um gasto importante em pesquisa, mas que a maioria dos trials foram negativos. Então, a gente teve mais de 140 trials nesse período que não resultaram em mudança na doença, né, na representação clínica da doença. A partir de 2020, a gente começa a ter, com descobertas novas, um outro foco de tratamento. E aí a gente começou a ter uma teoria, que a gente acredita hoje em parte dela, mas que existia um mecanismo numa proteína chamada beta-amiloide, e essa proteína se acumularia no neurônio e ela formaria placas, e essas placas impediriam o progresso ali da transmissão neuronal. E aí isso prejudicaria todas as funções cognitivas. Essa teoria amiloide, ela começou a desenvolver então as medicações focadas nessa placa amiloide. E aí a gente tem alguns tratamentos novos, um recentemente liberado pela Anvisa, que são os monoclonais que vão atingir essas placas. O anticorpo monoclonal, o que ele faz? Ele vai lá no receptor, ele é um anticorpo, aquele receptor avisa a defesa do sistema nervoso central, que a nossa são as micróglias, e aí essas micróglias começam a fagocitar essa placa e retirar essa placa. Isso trouxe um ânimo muito grande quando a gente começou a ver nas imagens que as placas começaram a sair. O problema é que não são só as placas, né? A placa, ela é quase o final ali do processo de adoecimento, não do paciente, mas de começar a manifestação clínica. Então, tirar só as placas não é o suficiente. Então, com esses monoclonais, a gente viu uma resposta melhor que o inibidor da acetilcolinesterase, mas ainda não suficiente para a gente dizer que existe um grande impacto de reverter modificador da doença. Esse é o termo que eu ia usar, porque normalmente em neurologia, a gente vê que a reversibilidade nem sempre é fácil, né? Nós lidamos em oftalmologia muito com paralisia facial periférica, e a gente espera, às vezes, 6 meses. Os próprios quadros de AVC que acometem indiretamente as vias ópticas, né? Traduzido como uma piora da visão, mas nós também temos um tempo em que pode recuperar. Será porque o Alzheimer seja algo mais crônico, que essa reversibilidade ela é de menor chance do que nos quadros de acidente vascular? Perfeito, porque o acidente vascular ele é algo que está acontecendo de forma abrupta, aguda, né? Na grande maioria das vezes o evento em si.
O Alzheimer, ele é uma sucessão de fatores que culminam em uma alteração cognitiva, porque são várias esferas cognitivas acometidas, a gente não tem um lugar específico, é difuso pelo cérebro. E essa teoria amiloide, por que a gente hoje acredita parte nela? Porque ela existe, ela está ali, a gente sabe que remover as placas existe em 20 a 30% uma melhora clínica nas fases, quando a gente trata nas fases iniciais, mas outras áreas estão envolvidas. Então, com o desenvolvimento das pesquisas, a gente sabe que a parte da diabetes, né, do metabolismo, está bastante envolvido. A gente tem pesquisas com medicações da diabetes, as canetinhas emagrecedoras, que tem uma relação, porque o metabolismo é importante, o estresse oxidativo é importante, a obesidade interfere, a diabetes interfere, são fatores de risco. Então a gente precisa abordar essas outras esferas também. Agora, 2025, a gente tem uma média de 130 trabalhos rodando pelo mundo para mecanismos que não são só o beta-amiloide, mecanismos que vão agir na proteína tau, que é outra proteína que está relacionada intimamente com o Alzheimer. A gente tem nessa parte dessa via de metabolismo glicogênico também. Então, uma combinação desses fatores, o que a gente acredita hoje, isso sim pode ser um futuro para uma resposta realmente animadora. Nós vamos falar alguma coisa sobre genética e também preferência em relação ao sexo masculino, sexo feminino. Você poderia me dizer alguma coisa disso em relação ao Alzheimer? Sim, tem uma relação genética, sim, né? Tem pacientes, principalmente aqueles pacientes que têm uma forma genética de ApoE já intrínseca. Existe uma relação também genética com a parte cardiovascular, os pacientes que são mais propensos à hipertensão, à diabetes, erros de metabolismo, isso também está relacionado. E na parte homem e mulher, ela é muito significativa. As mulheres, elas têm o dobro de chance de desenvolver Alzheimer comparado aos homens. A gente acredita que isso está muito relacionado ao hormônio, né, que é o que diferencia mais um do outro, mas também tem muita relação com a expectativa de vida, né? As mulheres, enquanto elas ainda não atingiram no global o nível de estresse masculino, de trabalho e tudo que a vida masculina sempre trouxe a mais, elas estão caminhando para serem próximas, mas ainda elas têm uma longevidade maior. E aí por isso, como o Alzheimer é uma doença que está relacionada à idade, ela também aumenta muito exponencialmente a cada 5 anos, a partir dos 60 anos, então existe essa relação sim. Você falou da utilização dos monoclonais e a Anvisa liberou o uso do Kisunla, né? Ele é indicado para todo e qualquer momento do Alzheimer ou existem condições nos quais as pessoas mais se desesperam e não vai ter efeito nenhum? Importantíssimo a gente colocar isso aqui no programa, Cláudio, porque não é para todas as pessoas. A efetividade dele, que gira em torno de 30% a 40%, quando a gente fala efetividade, a gente está falando clinicamente, né? Não é só ir lá e ver a imagem que melhorou muito, eu não tenho mais a placa. Mas o que isso repercutiu no dia a dia da pessoa? O que trouxe de qualidade para ela, né? Ela se tornou mais independente, ela consegue fazer as coisas dela de uma forma mais parecida do que fazia antes. Então, isso aconteceu nessa faixa entre 20% e 30%, porém em pacientes tratados no início dos sintomas. E quando a gente fala início dos sintomas, é quando o paciente não tem uma repercussão no cotidiano a ponto de ter um estágio maior do que o estágio leve. Então, quem que é o candidato a essa medicação, esse monoclonal, que tem o foco nessa placa amiloide, que é o donanemab? As pessoas que têm ou CCL, o comprometimento cognitivo leve, quer dizer, não tem o diagnóstico de Alzheimer, ou aquelas que têm o diagnóstico com comprometimento leve, a fase 1. Você falou algo muito importante, que é bom que aqueles que estão nos assistindo tenham um conhecimento, né? Porque o remédio, o tratamento, ele tem que se mostrar efetivo agregando valor à vida e não necessariamente algo que deve ser usado de forma indiscriminada. Mas falando sobre medicamentos, né, quais são os outros medicamentos? Existe algo muito inovador que está por surgir ou outros coadjuvantes? Sim, nesses 140 trabalhos que estão rodando, 12 deles estão em fase 3. Quando a gente fala fase 3, é que eles estão quase prontos para virem, né? Uma questão de 2, 3 anos eles vão estar no mercado. Esses 12 medicamentos, eles abordam essas outras áreas que não só essa teoria beta-amiloide. Então,
trabalhos que estão sendo positivos se relacionam a mexer na proteína tal e a mexer nesse estresse metabólico. E muitos deles combinando esses dois mecanismos. Da parte medicamentosa, isso é o que é mais promissor, mas existem também muitas novidades nessa área que não são medicamentosas. E vamos então por esse lado, né? Porque as famílias estão nas suas casas. Aliás, a neurologia é um campo fantástico, né? Porque ela mistura uma série de entendimentos, é verdade, neuroanatomia, neurofisiologia, a farmacologia que pode ser aplicada, o conhecimento disso é uma coisa maravilhosa, imagenologia. Alguns usam até filosofia para poder correlacionar com tudo isso, né? E dentro desse caminho da filosofia, existe alguma coisa que as famílias podem fazer em casa no sentido de estimular os portadores de Alzheimer? Sim, e a gente precisa divulgar muito isso, porque são coisas simples e extremamente validadas cientificamente nos últimos 5 anos. Então, começou esse estudo e esse ânimo para esse lado não medicamentoso quando eles fizeram na Alemanha, em Helsinki, um estudo chamado Fingers. Esse estudo Fingers, e ele fala Fingers porque são 5 dedos da mão, ele coloca 5 atividades, 5 coisas diárias no cotidiano da pessoa que são capazes de mudar o curso da doença e silenciar aquele que tem o gene. Então, você imagina, Cláudio, silenciar o gene do Alzheimer. Quais são essas 5 coisas? Primeira coisa dela, espiritualidade. Independente de qual é a religião, mas você dedicar um momento real em que você acredita naquilo e se vê nesse cotidiano, coloca aquilo em você, né? Traz aquilo como um propósito. Então essa é a primeira coisa. Depois, atividade física regular, não é aquela do fim de semana, não é o futebolzinho no sábado, é uma atividade física, não precisa ser intensa, não tem que ter alto impacto, mas ela tem que ter uma rotina de 40 minutos 5 vezes na semana, o que está no trabalho. A outra é um treino cognitivo, então que você tenha um estímulo cerebral diário, que pode ser desde as palavras cruzadas, que a gente brinca, mas um hobby que seja cognitivo, uma leitura, mas aquilo que o seu cérebro seja constantemente estimulado. Importante também, alimentação. Cada vez mais a gente vai olhando o impacto que isso causa. E não é alimentação no sentido de ser gordo ou magro, é alimentação no sentido de aditivos. Então, você comer comidas de verdade, comidas que você abre menos pacotinho, né, que os nutricionistas gostam de falar. A alimentação muito importante. Então, se você juntar a espiritualidade, se você juntar o treino cognitivo, o exercício físico, a alimentação, você vai poder mudar a progressão ou mesmo mudar o surgimento da doença. E isso a gente consegue fazer em casa. Dentro do Fingers, dos 5, você ter um convívio social, uma sociabilização. Então, estar enclausurado, estar fechado, e por isso que o impacto da pandemia a gente viu acelerar esse processo em muitas pessoas, você precisa estar conversando, saindo, dividindo as coisas. São coisas simples. Então, que você pode fazer em casa, que você consegue ir driblando toda essa manifestação, todo esse conjunto de fatores que entram no cérebro para culminar no Alzheimer. Acho muito interessante quando a doutora Poliana fala a respeito da espiritualidade, né? E nós sabemos que existem hoje mecânicas de avaliação através de exames funcionais que são capazes de demonstrar justamente o quanto a espiritualidade desenvolve algumas áreas do cérebro, né? São coisas que ainda não têm resposta objetiva, mas não é porque não tem resposta que não existe. O que você acha que são os próximos passos no sentido de a gente poder trabalhar? Porque nós temos um Brasil que está envelhecendo, um mundo que as pessoas estão vivendo cada vez mais. Como é que a gente pode fazer um trabalho de conscientização para que as pessoas possam detectar o mais precocemente e certamente intervir e utilizar esses elementos que ajudam, além, logicamente, dos medicamentos? Isso é uma questão de saúde pública, né? A gente precisa e a gente gasta menos recurso fazendo o diagnóstico precoce, e as medicações que a gente tem hoje, como essa que foi já chancelada pela Anvisa, mas as próximas também têm esse racional de que elas precisam ser diagnosticadas precocemente, senão a gente não consegue barrar a progressão da doença. E diagnosticar precocemente ou mesmo fazer uma política que previna a manifestação da doença é o caminho. Eu sou de uma época que as pessoas, quando tinham algum tipo de demência, alguma alteração tipo Alzheimer, elas eram classificadas pelas famílias como portador de aterosclerose.
e não vamos deixar de lado, não vamos falar, deixa ele falar o que ele quer. Hoje acho que a situação é um pouco diferente. Os familiares que estão assistindo, como eles podem ajudar os seus parentes, os seus conhecidos, os seus amigos que têm Alzheimer? Duas coisas são muito importantes nesse contexto e o médico que acompanha o paciente, ele precisa estar muito atento a isso. A primeira coisa é esclarecer. Ninguém faz as coisas que a gente pede no consultório se não entenderam efetivamente qual é o propósito daquilo. Então o paciente, o familiar tem o direito de entender o que está acontecendo. O que é o Alzheimer? Claro que na linguagem acessível, mas o que? O que está acontecendo no cérebro? Por que é importante fazer isso e aquilo? Quando ele entender essa dinâmica, ele vai cumprir, a família vai atrás, vai fazer as coisas. Então, o entendimento. Depois, isso é o meu dia a dia, quem cuida do paciente com Alzheimer precisa ser cuidado, no sentido de que ele é uma pessoa também. Não é fácil. É um trabalho de uma agenda grande de estímulos, de coisas para melhorar, disso tudo que a gente conversou, de estimular o paciente. E muitas vezes esse trabalho ele pode ser uma sobrecarga quando é uma pessoa só fazendo aquilo sozinha. E grande parte tem, se não a mesma idade do paciente. Então a gente precisa olhar para o cuidador e entender que ele precisa estar bem para fazer aquele trabalho. Então, na consulta é importante que o cuidador entenda, olha, quando o paciente tem alguma coisa persecutória do comportamento, aquilo não é com você, aquilo faz parte da manifestação da doença. A paciência vem desse entendimento. Quando o paciente tem alguma coisa que ele não quer fazer, alguma coisa que ele faz uma birra para estar ali, para ir no local, aquilo faz parte. Então, a paciência, esse cuidado e ser a pessoa entender que ela é um ser humano e que tudo bem quando ela se sentir sobrecarregada, se afasta e volta para ter mais empatia, porque o amor, ele não precisa da cognição. Então, o paciente com Alzheimer, ele não precisa estar cognitivamente sadio para entender que ele é amado. Então, isso precisa ser preservado também. Mitos e verdades. Nós temos no nosso programa uma parte chamada Mitos e Verdades. E eu trago aqui algumas perguntas que eu quero rapidamente ver a sua opinião. Doenças cardiovasculares ajudam a desenvolver o Alzheimer? Sim, verdade. Hipertensão arterial sistêmica e diabetes, tabagismo e obesidade são fatores de risco importantes. Pancadas na cabeça têm interferência no desenvolvimento do Alzheimer? Tem, verdade. Traumatismo craniano é um fator de risco importante. Pugilistas, futebol americano, eles aceleram esse processo. E a doença, ela impacta apenas o cérebro ou ela tem outros pontos de repercussão? Verdade também. Ela tem muitos outros pontos de repercussão. Ela traz ansiedade, ela traz depressão, ela traz uma dependência que não era do cotidiano do paciente, ela traz uma limitação física. Atividade física e alimentação? São imprescindíveis para o paciente melhorar ou até bloquear essa progressão. Poliana, absolutamente fascinante a nossa conversa e os achados e aquilo que você revela, ficando a certeza que a gente vai ter que continuar. Obrigado por estar aqui comigo. Eu te agradeço. O nosso check-up de hoje, que fala sobre Alzheimer, fica por aqui. Eu conto com a presença de vocês na próxima semana, vamos voltar. E se você tiver dúvidas, sugestões, quiser, na verdade, participar de alguma forma das pautas do nosso programa, escreva para mim no drclaudio@jovempan.com.br. No check-up de hoje você viu a origem e descoberta do Alzheimer, os sintomas que diferenciam a doença de outras demências, meios para retardar a progressão da doença, a maior incidência em mulheres e a importância do apoio familiar e suporte do ciclo social para garantir o bem-estar. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.